Você sabia que a filosofia pode realmente transformar sua relação com o dinheiro? Parece estranho à primeira vista, mas acredite, o estoicismo, uma escola de pensamento que surgiu na Grécia Antiga, oferece lições que ainda são super relevantes hoje em dia. Vamos dar uma olhada em como as ideias de grandes filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto podem nos ajudar a lidar melhor com as finanças pessoais. Por exemplo, Sêneca nos ensina sobre controle e disciplina. Ele dizia que a verdadeira riqueza não está em acumular bens, mas em saber administrar o que temos. Imagine se, em vez de gastar impulsivamente, você parasse para refletir sobre suas compras. Isso poderia ajudá-lo a economizar mais e até a investir em algo que realmente importa para você, como uma viagem ou a educação de um filho. Marco Aurélio, por sua vez, falava sobre o desapego. Ele acreditava que precisamos aprender a não nos deixar levar pela busca incessante por mais. Pense em quantas vezes você se sentiu pressionado a comprar algo novo só porque estava na moda. Se ao invés disso você focasse no que realmente te traz felicidade, talvez percebesse que não precisa de tanta coisa. Epíteto nos lembra que não podemos controlar tudo. Muitas vezes, as flutuações do mercado ou situações econômicas fogem do nosso alcance. Mas o que podemos controlar é a nossa reação a essas situações. Ao invés de entrar em pânico com uma crise, podemos usar isso como uma oportunidade para aprender e nos adaptar. Então, que tal refletirmos sobre esses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia? Com um pouco de disciplina, desapego e controle, sua relação com o dinheiro pode mudar completamente. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e crescimento financeiro? Primeiro, o que é estoicismo? Essa filosofia fascinante surgiu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., e ganhou força em Roma. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a ideia de que devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Isso é super relevante no nosso dia a dia, principalmente quando falamos sobre finanças. Por exemplo, imagine que você perdeu seu emprego. Você pode controlar como reage a essa situação, mas não pode controlar a decisão da empresa. Um estoico diria para você aceitar essa realidade e se concentrar em buscar novas oportunidades, em vez de se deixar levar pela ansiedade. Quando se fala em dinheiro, é fácil se deixar levar pelas emoções. Às vezes, fazemos compras por impulso como uma forma de lidar com o estresse. A filosofia estoica nos ensina a manter a calma e a racionalidade, mesmo em momentos de crise financeira. Vamos dizer que você enfrenta uma queda nos investimentos. Ao invés de entrar em pânico e vender tudo de qualquer jeito, um estoico faria uma análise fria da situação, avaliando as opções disponíveis e tomando decisões com base em dados, não em emoções. Lidar com o dinheiro de forma racional, como os estoicos sugerem, pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias e a construir uma vida financeira mais saudável. Eles nos lembram que a verdadeira riqueza não está apenas em acumular bens, mas em cultivar a sabedoria e a paz interior. Vamos explorar um pouco mais a relação entre estoicismo e dinheiro. Muitas pessoas, quando falamos de finanças, tendem a ter uma abordagem bem emocional. Por exemplo, você já percebeu como algumas pessoas ficam extremamente ansiosas quando o tema é a falta de dinheiro? É quase como se o saldo na conta bancária definisse quem elas são. Por outro lado, temos aqueles que, ao acumular riqueza, se tornam tão gananciosos que esquecem do que realmente importa, como a família e os amigos. O estoicismo tem uma visão muito interessante sobre isso. Ele nos ensina a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, e não um objetivo final. Pense em Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos. Ele acreditava que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro em nossos bolsos, mas sim em como gerimos o que temos. Um exemplo prático disso é quando você decide gastar seu dinheiro em experiências, como viajar ou aprender algo novo, em vez de acumular bens materiais que podem acabar se tornando um fardo. Sêneca disse: "A riqueza é como o mar, se não soubermos nadar, seremos afogados por ela." Essa frase é poderosa. O que ele quis dizer é que, sem um entendimento claro sobre como lidar com o dinheiro, podemos nos perder em nossas próprias ambições e desejos.
Portanto, o estoicismo nos convida a refletir sobre nossos hábitos financeiros e a valorizar o que realmente importa. Sêneca, em suas cartas, aborda com maestria a importância do controle emocional. Ele nos lembra que, muitas vezes, tomamos decisões financeiras impulsivas, guiados por medos e desejos passageiros. Isso pode nos levar a erros que poderiam ser facilmente evitados. Por exemplo, imagine que você está pensando em comprar um carro novo, só porque viu um amigo adquirindo um modelo incrível. A ideia parece excitante, mas é importante parar e refletir. Pergunte-se: isso realmente vai me trazer felicidade a longo prazo? Essa pausa para reflexão é fundamental. Histórias estão por toda parte. Lembro-me de um amigo que, por impulso, decidiu investir em ações de uma empresa apenas porque viu uma notícia positiva em uma rede social. Ele ficou tão empolgado que ignorou os fundamentos da empresa e acabou perdendo uma boa quantia de dinheiro quando o preço das ações caiu. Se ele tivesse levado um tempo para analisar sua decisão e entender suas motivações, talvez tivesse evitado essa armadilha financeira. Os estoicos, como Sêneca, nos encorajam a sermos mais conscientes em nossas escolhas. Refletir sobre suas motivações e desejos ajuda a moldar um investidor mais consciente e seguro. Isso não significa que você deve evitar compras ou investimentos, mas sim que deve fazer isso de forma mais ponderada. Dessa forma, você constrói um futuro financeiro mais saudável e equilibrado. Vamos falar agora sobre a importância das decisões racionais nas finanças. Isso é algo que pode mudar a sua vida. Epíteto, um filósofo estoico, acreditava que a verdadeira liberdade vem da razão. E ele estava certo. Quando aplicamos a razão às nossas finanças, muitas armadilhas podem ser evitadas. Por exemplo, você já parou para pensar em quantas vezes comprou algo só porque todo mundo estava comprando? Aquele tênis da moda, o último modelo de celular. Às vezes, acreditamos que precisamos disso para nos sentirmos bem ou para sermos aceitos. Mas será que realmente precisamos? Fazer um orçamento é um passo essencial. Com um planejamento simples, você pode ter uma visão clara do que ganha e do que gasta. Isso ajuda a identificar onde pode economizar. Por exemplo, se você gasta muito com refeições fora de casa, talvez possa cozinhar mais em casa e redirecionar esse dinheiro para algo que realmente deseja, como uma viagem ou um curso. E não se esqueça de olhar para o futuro. O que realmente importa para você? A compra de um carro novo pode ser tentadora, mas investir em um fundo de emergência ou em estudos pode trazer retornos muito maiores a longo prazo. Em resumo, tome decisões financeiras baseadas em razão e não em impulso. Isso pode ser o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira. Um dos conceitos mais impactantes do estoicismo é o desapego. Desapegar não é ser indiferente ou frio, é, na verdade, um ato de sabedoria. Por exemplo, imagine que você tem um carro novo e caro. Muitas pessoas se tornam obcecadas por mantê-lo perfeito, mas isso pode gerar ansiedade. Quando você reconhece que a verdadeira felicidade não vem de bens materiais, você pode aproveitar a liberdade que vem com o desapego. Ao desapegar do dinheiro, você evita se tornar escravo dele. Isso significa que você pode tomar decisões mais acertadas e saudáveis. Por exemplo, em vez de trabalhar incansavelmente apenas para acumular riqueza, você pode optar por investir seu tempo em experiências que realmente importam. Pense em uma viagem com amigos ou em um jantar em família. Essas memórias valem muito mais do que um novo celular. Além disso, ao focar em construir relacionamentos e experiências, você começa a perceber que são essas conexões que trazem verdadeira satisfação. Lembre-se da história de alguém que trocou um emprego estressante e bem pago por um trabalho que ama, que permite mais tempo com a família. Essa escolha pode fazer toda a diferença em sua vida. No fim das contas, o desapego é sobre encontrar um equilíbrio. É sobre usar o que você tem para viver plenamente, em vez de ser dominado pelo desejo de mais. Por fim, a liberdade financeira é um conceito que se torna mais claro quando olhamos através da lente do estoicismo. O estoicismo nos ensina a focar no que realmente podemos controlar e a aceitar o que não podemos.
Quando aplicamos essas lições à nossa vida financeira, não estamos apenas buscando acumular dinheiro a qualquer custo. Em vez disso, estamos em busca de um equilíbrio que nos traga satisfação e paz de espírito. Imagine, por exemplo, uma pessoa que ganha um bom salário, mas vive estressada, gastando tudo em coisas que não têm significado. Essa pessoa pode parecer bem-sucedida externamente, mas internamente está perdida. Por outro lado, alguém que ganha menos, mas vive de acordo com seus valores, priorizando experiências e relacionamentos, pode se sentir muito mais realizado. A liberdade financeira, então, vem da escolha consciente sobre como gastamos nosso dinheiro. Isso significa decidir investir em experiências que realmente importam, como viagens que enriquecem a alma ou cursos que nos ajudam a crescer. Como o estoico Sêneca disse uma vez, não é o que temos, mas o que somos que nos torna ricos. Devemos lembrar que o que realmente importa na vida são nossos valores e ações, e não apenas o saldo bancário. Portanto, viva com propósito e use a sabedoria estoica para guiar suas decisões financeiras. Ao fazer isso, você não apenas alcança a liberdade financeira, mas também constrói uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, tudo bem? Espero que você tenha gostado do que aprendeu sobre estoicismo e finanças. Esses temas, apesar de parecerem diferentes à primeira vista, têm muito a ensinar um ao outro. O estoicismo nos ajuda a encontrar a paz interior, mesmo em tempos difíceis. Imagine que você está passando por um momento complicado financeiramente. Um estoico diria para você focar no que pode controlar, como seu planejamento e suas decisões. Ao invés de se desesperar com a conta que não para de crescer, você pode se concentrar em elaborar um orçamento. Pensa só no exemplo de um investidor famoso, como Warren Buffett. Ele sempre fala sobre a importância da paciência e da disciplina, características que vêm do estoicismo. Buffett não se preocupa com as flutuações diárias do mercado. Ele acredita em investir a longo prazo, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Essa mentalidade pode ser um grande ensinamento para todos nós. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de mais dicas valiosas e histórias inspiradoras. E claro, ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntos aprender mais sobre como unir sabedoria antiga com as finanças modernas. A jornada financeira pode ser muito mais leve se você tiver essas ferramentas em mãos.